Meus irmãos, muito boa noite, graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui, participando dessa conferência e particularmente estar com o pastor Cleiton e os irmãos. A minha oração é que durante esses 3 dias o Senhor efetivamente possa falar aos nossos corações. Como ele disse, eu sou do Rio de Janeiro, especificamente eu sou da cidade de Niterói. Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, sou casado há 24 anos com Ana Cristina, tenho 2 filhos, um de 22, outro de 21, todos torcedores do Fluminense, regenerados pela graça de Deus. Na minha casa não existe ninguém que torça para aquele time cujas cores são preto e vermelho, cujo nome eu me recuso a pronunciar, pois não é do bem. Sou escritor com 24 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E tenho escrito em 2 vertentes. Tenho escrito numa vertente voltada, focada em famílias e relacionamentos interpessoais, E boa parte dos meus livros neste campo encontra-se hoje em dia nas principais livrarias seculares do Brasil. É comum hoje você encontrá-los na Siciliano, Saraiva ou em qualquer outra grande livraria secular. Mas tenho escrito também na área da teologia e de apologética. Um dos últimos livros que eu escrevi foi o livro Reforma Agora, que foi publicado pela editora Fiel, e que já está caminhando já para a sua 3ª edição, brevemente já deve ir para a sua 3ª edição. Eu trouxe os meus livros, e os meus livros estão ali atrás, numa bancada montada pelos irmãos, e a boa notícia é que eles estão com 50% de desconto, a maioria deles. Então, se você achar por bem, no final você vai poder adquirir esse material. Tá bom? Durante esses 3 dias eu pretendo fazer a exposição da 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Efetivamente, devo tratar de alguns aspectos de Paulo em Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso, que não se encontra dentro dessa 2ª viagem missionária, mas eu devo tratar algumas coisas também relacionadas à evangelização de Paulo em Éfeso, assim como a evangelização de Paulo em todas essas outras cidades. Minha oração é que a gente possa sair daqui disposto a pregar o Evangelho. Eu tenho entendido que não existe outra mensagem que a igreja tem o direito de pregar a não ser o Evangelho. Nós somos chamados a proclamar essa boa nova maravilhosa de que Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar para buscar os seus eleitos. E bendito seja o Deus Todo-Poderoso para isso, ou por isso. Isso posto, eu queria convidá-los a, por gentileza, abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Na medida que você for achando o texto, gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé para que reverentemente a gente faça a leitura da palavra. Nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 31. Bem sei que é um texto longo, mas julgo que seja importante com que façamos a leitura de todos esses versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6, que diz: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido.
Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que durante esses dias em que faremos a exposição desses capítulos de Atos, o Senhor possa estar conosco, iluminando o texto, nos admoestando, nos exortando, nos confrontando, nos enchendo de ânimo e desejo de pregar a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador, que é o Evangelho. Pedimos que o Senhor abençoe essa primeira plenária, e que a exposição desse texto de Atos capítulo 16 possa ser revigorante em nossas almas, que a gente possa ser envolvido pelas verdades contidas nesse texto, e que saiamos desse lugar dispostos a pregar o Evangelho não para engrandecimento dos nossos próprios nomes, mas para a glória do seu nome, ó Deus. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Podeis assentar. Meus irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, eu julgo que seja necessário com que a gente faça, com que façamos algumas considerações. Para tanto, eu gostaria de pedir a sua atenção a cada afirmação que farei nessa noite. O texto diz que o apóstolo Paulo, juntamente com aqueles que com ele estavam, tensionava ir em direção à Ásia Menor, provavelmente a cidade de Éfeso. Na verdade, boa parte dos missiólogos tem essa impressão, de que o desejo de Paulo, nesse momento, nesse contexto, ou nesse espaço de tempo do seu ministério, era dirigir-se a Éfeso e ali pregar o Evangelho, algo absolutamente lícito. Todavia, as Escrituras dizem que por 2 vezes o Espírito do Senhor não permitiu com que ele, Paulo, atingisse o objetivo. A Bíblia,
É claro em afirmar que Paulo teve a visão, ou uma visão de um varão macedônio, que de forma dramática lhe pedia que passasse a Macedônia e os ajudasse. O texto é claro em afirmar que Paulo, juntamente com os que eles estavam, concluíram que Deus estava mudando o rumo de suas vidas, levando-os não mais para a Ásia, mas para a Europa, especificamente a cidade de Filipos. Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia, localizada no território ou num lugar que hoje pertence à Grécia. Era uma importante cidade devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste, que servia de caminho entre a Ásia e Roma. Portanto, a cidade possuía uma localização emblemática e significativa para aquela época. Ademais, Filipos era uma cidade muito rica, próspera. Boa parte dos arqueólogos descobriram naquele local minas de ouro e de prata, o que nos traz a ideia de que aqueles que lá moravam viviam de certa forma abastardamente. Se não bastasse isso, nos templos existentes na cidade eram frequentes os cultos a divindades romanas como Júpiter, Juno e Marte. E é essa cidade que o Senhor leva a Paulo com o intuito de anunciar o Evangelho, bem como plantar uma igreja. Considerações feitas, permita-me extrair do texto que acabamos de ler algumas lições práticas da vida de Paulo e de como ele glorificou a Deus na chegada do Evangelho à Europa. Primeiro, Paulo glorificou a Deus mesmo quando diante da sua vontade decidiu obedecer e fazer a vontade do Senhor. Lembre-se daquilo que eu falei. O desejo dele, absolutamente lícito, era de dirigir-se à Ásia e de pregar o Evangelho especificamente em Éfeso. Nada que, do ponto de vista humano, pudesse desaboná-lo quanto a este desejo e quanto a esta vontade. Todavia, ele discerne juntamente com aqueles que com ele estavam, de que Deus tinha um plano absolutamente diferenciado, distinto, e de que Deus na verdade estava levando a ele, juntamente com outros, a Europa e não a Ásia menor. E ele entende, e ele compreende que precisava obedecer à vontade do Senhor, o que nos leva a entender que Paulo compreendia e discernia de que nem tudo aquilo que a gente faz no Senhor é do Senhor. Deixe-me repetir isso. Nem tudo aquilo que a gente faz no Senhor é do Senhor. Ainda que fosse lícito, ainda que o desejo dele fosse pregar o Evangelho e proclamar o Evangelho, ele compreendia que Deus tensionava ou Deus desejava levá-lo a outro lugar, a outra localidade. E ele discerne isso a partir do momento que o Senhor o impede de seguir caminho. Na verdade, do ponto de vista bíblico, o que nos mostra, o que a gente entende entre linhas, é que Paulo compreendia que para o sucesso, que para que haja sucesso na missão, e entenda o contexto dessa palavra sucesso, para que a gente seja bem sucedido na missão, é importante que Deus esteja com as mãos sobre as nossas vidas. Na verdade, a gente pode até parafrasear a expressão bíblica que diz que se Deus é por nós, quem o quê? Será contra nós. Todavia, a própria Escritura entre linhas nos traz a ideia que se Deus for contra nós, quem será ao nosso favor? Paulo entende que do ponto de vista cristão, é muito melhor obedecer à vontade de Deus do que fazer a sua própria vontade. Segundo lugar, o texto nos mostra que Paulo glorificou a Deus ao fazer da oração a base da sua missão. Se você for perceber, todos os textos ou todas as viagens missionárias paulinas sempre têm uma ênfase: pregar o Evangelho. Paulo não tinha outro objetivo, ele não tinha outra proposta, outra prerrogativa, outra vontade. A missão paulina era sempre pregar o Evangelho. Todavia ele entendia
ele compreendia que para fazê-lo havia necessidade, ou era necessário, com que Deus estendesse suas mãos sobre suas vidas, ou sobre sua vida, e que para que isso de forma efetiva viesse a acontecer, havia necessidade de que ele, Paulo, orasse. Isso me faz lembrar de uma frase dos puritanos, que costumavam dizer que fazer a obra de Deus sem oração é arrogância e prepotência. E é verdade. Ele chega em Filipos, e as escrituras nos dizem que quando ele chega naquela cidade, ele procura um lugar de oração. E é interessante o artigo que ele usa o artigo indefinido Essa era uma estratégia paulina. Sempre que Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Ele entendia que precisava chegar numa sinagoga e pregar o evangelho numa sinagoga para que depois ele fosse aos gentios. Essa sempre foi a perspectiva e a prerrogativa paulina. Só que ele chega em Filipos e não encontra isso. E alguns intérpretes têm a impressão de que ele não encontra porque talvez não tivessem 12 homens judeus, prosélitos daquela cidade que pudesse, portanto, constituir uma sinagoga. Ele procura um lugar de oração. Repare, ele chega naquele local e ele procura um lugar onde ele pudesse orar e colocar diante de Deus o seu desejo, a sua expectativa de pregar o evangelho naquela cidade. E ele não encontra. O que ele encontra é um grupo de mulheres que estavam reunidas à beira do rio. E ele vai ao encontro daquelas mulheres e prega o evangelho àquelas mulheres, sendo que algumas delas têm uma experiência com Cristo, são salvas, regeneradas pelo Espírito Santo. Dentre elas uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que abre a sua casa para que o evangelho pudesse ser pregado em sua residência. Então você percebe que Paulo entendia e compreendia que a sua missão, ou com a missão que ele tinha de pregar o evangelho, só seria bem sucedida a partir do momento em que ele fundamentasse o seu ministério, ou o seu trabalho, ou suas ações especificamente em oração. E é o que ele faz. Em terceiro lugar, Paulo glorificou a Deus quando mesmo em lutas e batalhas espirituais ele confiou ao Senhor, ou ele confiou no Senhor. É interessante que o texto diz, logo depois que ele encontra esse lugar de oração, ou melhor, que ele encontra a Lídia e que Lídia se converte e que a igreja começa a se reunir na casa dela, é interessante que o texto muda. O texto não usa mais o artigo indefinido, mas usa o artigo definido, ou seja, ele não fala mais sobre um lugar de oração, mas ele fala sobre o lugar de oração, o que traz a ideia de que Paulo começa a reunir com um grupo base na expectativa de orar e clamar a Deus para que alguma coisa viesse a acontecer quanto à missão e à pregação do evangelho. Todavia, o que o texto nos mostra, meus amados e queridos irmãos, de forma absolutamente clara, é que quando ele se dirige a esse lugar de oração, uma menina possessa por um espírito adivinhador interpõe-se ao caminho de Paulo e juntamente com aqueles que com ele estavam, dizendo o seguinte: esses são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho, o evangelho da salvação. E a Bíblia diz que isso acontece por algumas vezes, ou alguns instantes, ou alguns dias, até que Paulo, indignado com aquilo, diz, dirigindo-se àquela menina que possessa estava, repreendeu o demônio, mandando com que ele saísse em nome de Jesus, o que de fato efetivamente acontece. O que nos traz a lição, que quando nós vamos ao encontro especificamente do lugar de oração, no intuito de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de pedir a bênção do Senhor, para que Ele nos capacite a pregar o evangelho e proclamar as boas novas, nós enfrentamos batalhas espirituais hercúleas contra o adversário das nossas almas. Todavia, você percebe que Paulo glorifica a Deus em meio às batalhas. Ainda que ele soubesse que a luta era eminente espiritual, as escrituras nos mostram Paulo elucubrando métodos fantasiosos para expulsar ou amarrar demônios, como a gente comumente vê nos dias de hoje. Em quarto lugar, o texto nos mostra que Paulo glorificou a Deus quando ele não aceitou receber a glória que pertence somente ao Senhor. É interessante o texto. Ele sai de Troade, vai em direção a Filipos,
procura um lugar de oração, não encontra, vai para a beira do rio, descobre que lá tem um grupo de mulheres, prega o evangelho, essas mulheres se convertem, uma delas abre a casa para que um grupo de irmãos pudesse se reunir, a igreja começa a crescer, a frutificar, há um ambiente de oração, o adversário de nossas almas se opõe a isso de alguma maneira, tentando levar Paulo a um sentimento de vanglória ou de glória exacerbada. O texto bíblico diz que Paulo repreende os demônios, porque os demônios estavam dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, o que nos mostra efetivamente, claramente, de que Paulo não aceitava honra de homens, quanto mais de demônios. Eu não sei se você já se deu conta, mas é tão diferente daquilo que a gente vê nos dias de hoje, não é verdade? Tão diferente daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente testemunha, daquele que a gente experimenta nos dias de hoje. Paulo glorifica a Deus quando não aceitou receber a glória que pertence somente. Glorifica a Deus quando não aceitou receber a glória que pertence somente ao Senhor. Em quinto lugar, o texto nos mostra que Paulo glorificou a Deus na noite escura da prisão. É interessante que ele é preso por ter sido usado por Deus para que pudesse fim a opressão que aquela menina vivia, a possessão que aquela menina sofria em virtude dos demônios que estavam sobre ela. E as Escrituras nos dizem que ele é levado para a prisão e ali ele é colocado no cárcere interior. E o interessante é que o texto é absolutamente claro em afirmar que por volta da meia-noite Paulo cantava e entoava louvores juntamente com Silas. O que nos mostra que a maturidade espiritual paulina era tamanha pelo fato de que ele não encarnou o espírito do coitadismo. Deixe-me tentar exemplificar isso de uma forma mais clara. Ele estava indo para a Ásia, o Senhor muda os seus planos, leva ele para a Europa, ele prega o evangelho, Lídia se converte, começa um trabalho na casa daquela mulher, as coisas começam a acontecer, ele age de forma graciosa pelo nome do Senhor, através do poder do Senhor, na vida de uma menina que tem os demônios expulsos. As Escrituras dizem que a consequência disso é que ele é preso, mas você não vê em nenhum momento Paulo reclamando ou murmurando por ele ter passado por aquela situação complicada, aquela situação adversa, aquela situação difícil na vida dele. Muito pelo contrário, você percebe que em Paulo há um espírito de entendimento, de compreensão de que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente vive num tempo de coitadismo, e digo mais, num tempo, por exemplo, de vitimismo, que na minha perspectiva é a antítese da maturidade cristã. Paulo contrapõe-se em muito a muitos de nós. E quando começamos a servir a Deus e começamos a caminhar nos caminhos do Senhor e servimos ao Deus Todo-Poderoso pregando o Evangelho, e quando passamos por situações complicadas, adversas, somos tomados pela sensação de que Deus nos abandonou e reclamamos e murmuramos, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Paulo, por volta da meia-noite, ele cantava. E ele entoava canções a Deus, e ao ponto de que aquelas canções chegaram ao coração, metaforicamente falando, é claro, do Senhor, e fez com que o Senhor se agradasse de tal forma e quebrasse os grilhões que prendiam os seus pés. Eu talvez esteja cometendo uma grande bobagem, mas eu tenho a ligeira impressão de que, quem sabe, Paulo naquele momento não cantou uma coisa mais ou menos assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai perceber que Paulo, em todo o seu trabalho missionário, ele conhecia e confessava a existência de um Deus que controla tudo, que tem tudo em suas mãos, que tem seus planos e conforme a sua vontade soberana é capaz até mesmo de usar o diabo conforme os seus desígnios. Paulo entendia e discernia que as oposições espirituais por parte do adversário das nossas almas não fogem do controle soberano do Deus Altíssimo. O que me faz lembrar de uma frase do reformador alemão Martinho Lutero, que dizia que o diabo é um diabo de Deus. Ou seja, Lutero dizia
que Satanás é como um cão preso à guia nas mãos do dono. O dono diz ataca e o cão ataca. Fique parado e o cão fica parado. Na verdade, o que Paulo compreendia e discernia de que existe um Deus soberanamente que controla, que guia e que tem o domínio sobre todas as coisas e que é capaz até mesmo de usar o diabo para que no final das coisas o próprio nome de Deus seja glorificado. Em sexto lugar, o texto nos mostra que Paulo glorificou a Deus quando confiou no Senhor tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía nas mãos do Eterno. Ele glorificou a Deus quando confiou que ele, o Senhor, tem tudo em suas mãos. Você não percebe em Paulo ansiedade, tensão, inquietação, angústia ou qualquer tipo de preocupação. Eu lembro que eu fui pregar numa região da Cordilheira dos Andes. No Peru. E quando eu cheguei naquela cidade, eu fui recebido por uma pessoa influente daquele vilarejo, e disseram a ele que eu gostaria de ter a oportunidade de falar à noite numa igreja. E ele falou o seguinte: não tem nenhum problema, ele pode falar. Aquela cidade tinha uma característica interessante. Ela possuía 4 maleiros. Essa expressão maleiro é bruxos. Coisa maligna mesmo. Gente de sair de tudo que é lugar para poder se consultar com os bruxos que levitavam. Uma coisa assim terrível. Uma opressão maligna naquele local absurda. Ele falou assim: não, mas tudo bem, ele pode falar. Mas eu descobri que aquela cultura era uma cultura que entendia que para que eu tivesse o direito de ser ouvido, eu precisava comer aquilo que eles davam para ser comido. E até aí eu falei: não há nenhum problema, não há nenhum tipo de dificuldade, eu farei. Cheguei na hora do almoço, sentamos à mesa num lugar, e o anfitrião estava à minha frente, olhando para ver se eu iria comer ou não. E veio uma sopa preta e com um cheiro terrível. Eu sabia que para ser ouvido eu deveria comer aquela sopa, ou tomar aquela sopa. E eu fiz que nem a gente faz lá no Rio de Janeiro quando não gosta de uma comida, come rápido. Eu tomei aquela sopa rapidamente. E aí o cara falou o seguinte: agora vem o prato principal. Tripa de bode, num arroz terrível. E quando chegou aquela tripa, não é dobradinha não, é tripa. E eu olhei aquilo, o cara da minha frente, eu tinha que comer. E eu comi tudo. E aí eu ganhei o direito de falar à noite. Depois eu descobri que a sopa era preta porque a tripa tinha sido escaldada nela. À noite eu falei, eu pensei comigo, eu vou para aquele lugar. Cheguei lá naquela igreja, a única igreja da cidade. Uma pressão terrível. O pastor chegou para mim e falou o seguinte: nós temos cantado uma música aqui maravilhosa na nossa igreja, que é um dos poucos louvores que nós conhecemos. E eu falei: qual é? Ele pegou o violão e começou: Jesus Cristo, E eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Mas a sensação de que o Deus soberano tinha me levado naquele lugar para pregar o Evangelho.
não fiz outra coisa a não ser anunciar Cristo. Ao final era perceptível a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Muitos deles pedindo para conversar em particular numa salinha, porque estavam inquietos e incomodados pela mensagem pregada. Fui pregar numa outra cidade, chamada Bela Vista, no meio do deserto de Setúbal. Um calor que você não tem noção. Não tinha uma igreja evangélica naquela cidade. Eles estavam tentando plantar uma igreja ali há tempos. Toda vez que falava que era para alugar o espaço para uma igreja, eles diziam: nós não queremos protestantes aqui. Toda vez que dizia é para alugar uma casa para um missionário, nós não queremos evangélicos aqui. Por um ano os irmãos tentaram alugar um espaço para que se pudesse pregar o evangelho. Quando eu cheguei naquele local para pregar naquela pequenina igreja, chão batido de terra, telha de amianto, em frente à igreja católica, o padre tinha colocado a única caixa de som da cidade com um som alto para que ninguém pudesse ouvir aquilo que se pregava. Uma pressão terrível espiritualmente, e aquela sensação de que é que eu vim fazer aqui? Como é que eu vim parar aqui? Quando eu comecei a pregar, a igreja estava lotada, abarrotada de 4 pessoas. É a mesma sensação, sentimento: o que eu estou fazendo aqui? Preguei por mais de 1 hora falando do Evangelho. Ao final, 2 mulheres choravam compulsivamente, e a minha esperança, quando saí de lá, é de que aquelas mulheres tenham tido de fato uma experiência com o Senhor e tenham sido regeneradas. Voltei 1 ano depois. E quando eu cheguei naquele lugar, eu descobri que as 4 pessoas tinham se transformado em 40. E de que muita gente tinha tido uma experiência profunda com o Evangelho. A gente não entende por que Deus nos leva a alguns lugares. O que a gente precisa entender é que o Deus soberano faz o que quer. Ele nos tira de um lugar, Ele nos leva de outro, para que a gente pregue o Evangelho, para que os eleitos sejam salvos. E é exatamente o que acontece aqui nesse texto. O texto nos diz, meus amados queridos irmãos, que depois que Paulo repreende aquele demônio, ele vai para a cadeia, e ele chega lá na cadeia, ele não entende, ele não discerne, ele não compreende por que Deus estava levando ele para lá. O que ele entendia é que o Deus soberano tem controle sobre todas as coisas, e que Ele nos leva para onde quer, com o intuito único de que a gente pregue o Evangelho, de que a gente proclame as boas novas, de que a gente mostre para aqueles que conosco se relacionam um maravilhoso amor do Senhor. E as Escrituras dizem que ele canta porque ele tem confiança num Deus soberano que reina e que tem domínio e que governa sobre todas as coisas. E por ele cantar, diz as Escrituras que as cadeias se partem, e quando as cadeias se partem, todos ficam livres, e o carcereiro resolve dar fim à sua própria vida, dar cabo à sua própria vida. Ele percebe que todos que estavam ali poderiam fugir, e é interessante, porque os carcereiros daquela época, ou naquele período, ou naquele tempo, eram como um tipo de funcionário público muito bem respeitado. Geralmente carcereiros eram soldados que tinham passado pelas guerras, pelas batalhas do Império Romano, ainda que aquele tempo fosse o tempo da Pax Romana, mas tinham passado por aquele período, tinham passado por aquele tempo, e passavam a servir ao Estado tomando conta de presos. Eram pessoas que de certa forma tinham uma certa importância dentro da sociedade romana, mas se eles permitissem com que um preso fugisse, eles tinham que pagar pela fuga do preso com a própria vida, além de passar pela desonra de ser humilhado diante de todas as pessoas. Então, quando ele percebe que houve um terremoto, que as cadeias se partiram, ele resolve pegar da espada para tirar a sua própria vida. E as Escrituras nos mostram, meus amados queridos irmãos, que Paulo chega para ele e fala: não faça nada porque nós estamos aqui.
E aquele homem pede uma luz e vai ao encontro de Paulo e pergunta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E quando ele fala salvo, ele usa a expressão sozo. Ele não está falando somente para a salvação do ponto de vista do Império Romano, ainda que ele estivesse dizendo isso, mas ele está tratando especificamente de que ele precisava de salvação para a alma, porque ele discerne que aquela situação toda foi anormal. O que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo não faz outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Meus irmãos, Paulo glorifica a Deus quando proclamou a maravilhosa mensagem do Evangelho. Eu tenho entendido que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho. Isso me faz lembrar de Richard Baxter, que dizia o seguinte: as prioridades de um pastor são pregar o Evangelho, ensinar as Escrituras e pastorear almas. A prioridade de um pastor não é promover entretenimento, nem tampouco pragmaticamente levar as pessoas a uma experiência com um tipo de mensagem que leva o indivíduo a se sentir melhor. Nós fomos chamados a anunciar e proclamar o Evangelho. E o Evangelho, em primeiro lugar, é uma mensagem desprovida de libertinagem. Em segundo lugar, o Evangelho é uma mensagem desprovida de legalismo. Em terceiro lugar, o Evangelho é uma mensagem desprovida de achismos, misticismos, esquisitices, crendices e invencionices. Em quarto, o Evangelho não é o oferecimento de alguns princípios que pode ajudar alguém a mudar de vida. O Evangelho não é, em quinto lugar, a pregação de concertos moralistas, ou do tipo, cuidado boquinha do que fala, cuidado olhinho no que vê. Aliás, essa ênfase ao moralismo na igreja evangélica brasileira é assustadora. Alguns têm achado que pregar o Evangelho é dizer para o sujeito: deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo outro. Pregar o Evangelho não é dizer para o sujeito que ele precisa deixar de fazer. Pregar o Evangelho é anunciar às pessoas o seu estado de depravação total, o seu estado de miserabilidade, o seu caos espiritual, e mostrar a elas que através de Cristo é possível viver a vida de forma diferenciada. O Evangelho é a pregação inequívoca e inexorável de que a salvação se dá mediante a graça e pela fé em Cristo Jesus, e era o que Paulo pregava. Ele não respirava outra coisa a não ser a pregação do Evangelho. Isso me leva a uma pergunta: que Evangelho a gente tem pregado? O Evangelho dos Evangélicos, eu falo isso num dos meus livros, Cristianismo ao Gosto do Freguês, ou Evangelho dos Evangelhos. Repare que Paulo sempre era assertivo na sua mensagem. A mensagem paulina sempre esteve focada na pregação de Cristo. Foi Lutero que disse o seguinte: que no último dia haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou um falso evangelho. Você entende que o Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o pecador? E por isso Paulo não tinha outra coisa a fazer a não ser anunciar Cristo. A ideia paulina, ou a ideia de Paulo, era andar pelas cidades e proclamar essa verdade maravilhosa do Evangelho. Vamos à aplicação do texto. O texto nos ensina, em primeiro lugar, que a gente não deve e não pode desperdiçar a nossa geografia. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. Você lembra que Paulo estava indo para Éfeso e Deus muda a história, muda o trajeto, leva ele para Filipos. E Paulo aproveita essa nova posição geográfica para que pudesse pregar o Evangelho. Isso comumente acontece conosco. A gente às vezes não entende por que somos demitidos de um emprego, por exemplo. A gente não entende às vezes por que Deus permite com que nós tenhamos que sair de uma determinada localidade onde vivemos, onde moramos, e passamos a morar em outro lugar. Às vezes nós não compreendemos por que
somos transferidos de cidade para uma outra cidade, não há esse entendimento, e aí comumente às vezes somos tomados por um sentimento de murmuração, mas você não percebe isso em Paulo. Paulo estava tão absorvido, tão cheio de desejo de pregar o Evangelho, que ele entendia que ele não podia desperdiçar a sua geografia em momento algum, ou seja, se Deus o tirou de Éfeso e o levou para Filipos, que ele fosse útil para a pregação e proclamação do Evangelho, porque essa era a função dele. O que significa dizer que eu e você precisamos estar atentos aonde Deus nos leva. Nós precisamos estar atentos àquilo ou o local que Deus nos coloca, a fim de que as boas novas de Cristo sejam pregadas e produzam transformação na vida dos homens. Segundo lugar, nós somos chamados a crer na soberania de um Deus que tudo governa. E é Ele quem dirige os nossos passos e que tem controle sobre todas as coisas. Conta a história que um homem ganhou um cavalo. E alguém falou para ele o seguinte: rapaz, que bênção você ter recebido esse cavalo. Você é um cara felizardo. Ganhar um cavalo nos dias de hoje não é nada fácil. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se alguns meses, o filho desse homem foi galopar na pradaria, e o cavalo se assustou com o animal, empinou, e o rapaz caiu e ficou paralítico. E alguém chegou para o pai do menino e disse o seguinte: que maldição de cavalo, rapaz. Se você não tivesse recebido esse cavalo, seu filho não tinha caído dele, e ele não tinha se transformado, ou não tinha ficado paralítico. Esse cavalo é uma maldição. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. 6 meses se passaram e o reino daquele homem entrou em guerra, e todos os jovens foram convocados para a batalha, com exceção daquele que tinha caído do cavalo e que tinha ficado paralítico. E alguém chegou para ele e falou o seguinte: que bênção de cavalo. Porque se o seu cavalo, se o seu filho, se você não tivesse recebido esse cavalo, e se o cavalo não tivesse derrubado seu filho teria ido para a batalha juntamente conosco, com os nossos filhos, melhor dizendo, e talvez o seu filho não voltasse como os nossos filhos não voltaram. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Deus é soberano. E Ele faz o que quer. E nos leva para onde quer. A fim de que a gente proclame e pregue o Evangelho, a fim de que os seus eleitos sejam salvos. Em maio de 2013, eu recebi um telefonema do Peru, que dizia o seguinte: missionário que a gente ajudava lá: pastor, qual é a possibilidade do senhor vir aqui mês que vem nos ajudar no treinamento de missionários autóctones? O Peru, o norte do Peru, tem mais de 100 cidades sem um testemunho do Evangelho sequer. Aliás, essa é uma realidade da América do Sul. Você anda pela América do Sul, você vê lugares extensos sem um testemunho do Evangelho sequer. Você chega no Uruguai, por exemplo, você vai encontrar o maior país espírita de todo o continente. Você vai para o Chile, em Santiago, o secularismo tomou conta daquele lugar. Eu estive no Chile, eu fiquei assustado com o que vi. Você vai para a Venezuela, você vai para a Bolívia, e para os países mais ao norte, você percebe a sequidão espiritual de muitos que não possuem a possibilidade de congregar em um lugar porque não tem igrejas. E a gente tinha ido no Peru, eu estava indo ao Peru uma vez, às vezes 2 vezes por ano, para poder pegar missionários ou líderes autóctones ali, para que eles pudessem pregar o Evangelho, porque a realidade era terrível. E ele ligou para mim e disse o seguinte: será que você poderia vir aqui mês que vem? E eu não sei porque cargas d'água, eu disse: eu vou. Aí ele me fez um segundo pedido. Ele falou: será que você podia trazer consigo meu pai? Meu pai não é crente,
tem mais de 70 anos, mora no interior de Minas Gerais, nunca pegou um avião e não conseguiria fazer o check-in e o check-out em outra nação de língua diferente. Você poderia fazer? Eu queria muito que meu pai viesse. Eu falei para ele, eu levo seu pai. Só que 10 dias depois eu estava arrependido daquilo. E eu falei, eu sou louco, eu acabei de chegar do Peru, eu não vou. E eu tinha tomado a decisão de que não iria. E nesse ínterim eu iria pregar numa conferência de uma igreja batista perto da minha cidade, ao lado, numa cidade vizinha. E eu cheguei na igreja, falei para o pastor, será que você poderia me emprestar uma salinha? Porque eu gostaria de orar um pouco, eu estava muito angustiado. E o pastor falou, o gabinete tem obras, mas se você quiser eu te levo para o berçário. E ele me levou para o berçário, me colocou ao lado de um berço. É claro que por razões óbvias não deitei em nenhum deles. Mas ali eu fiz uma das orações mais imbecis que alguém pode fazer. Eu comecei orando dizendo o seguinte, Senhor, eu não vou mais ao Peru porque eu estou cansado. Dessa forma. E naquele momento eu lembrei do Salmo 23, o Espírito Santo iluminou o Salmo 23, eu lembrei do texto que diz que o Senhor é aquele que nos leva para as águas de descanso. E a sensação que eu tive é de que a viagem não seria um cansaço que prejudicasse a minha saúde, por exemplo. Mas eu fiz uma segunda oração, nitidamente assim, como eu estou dizendo a você, eu falei, mas eu não vou. Eu não vou porque eu estou desanimado, eu estou com mais hora de voo do que o urubu. Eu amanheço em São Paulo, vou dormir em Manaus, eu não vou. Eu estou desanimado com viagem. E eu lembrei de novo do Salmo 23, que dizia que o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma. E a sensação que eu tive também é de que Deus iria me dar refrigério e de que eu sairia daquela situação fortalecida. E eu fiz uma terceira oração. Falei, Senhor, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para essa viagem missionária. Dessa forma. E eu lembrei do Salmo 23 mais uma vez, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fui para o culto, esqueci completamente e comecei a pregar o que tinha que ser pregado e que tinha que ser anunciado. E preguei o Evangelho por mais de 50 minutos, mais de 50 minutos. E ao final uma senhora junto com seu marido, chorando aos borbotões, chegou perto de mim com um cheque. E quando eu olhei o cheque, ela falou, eu não sei, pastor, mas é para te entregar esse cheque. Eu falei, mas eu não quero seu cheque. E mandei chamar o pastor dela. Falei, minha irmã, eu sou muito assim, ético em relação a isso, eu não quero, eu não preciso do seu cheque. E o pastor olhou e falou assim, mas você precisa desse cheque. Ele sabia do desafio missionário de se ir pregar o Evangelho no Peru. E eu olhei aquele cheque e eu falei, exatamente o valor que precisava para comprar as passagens. Peguei o telefone, liguei para minha esposa, contei para ela e ela falou o seguinte, você é louco em dizer que você ainda não vai? Eu falei, não vou. Reuni o conselho da igreja, os pastores, falei, irmãos, aconteceu isso, o que eu faço? Eu não tenho que ir lá, eu vou fazer o que lá? Eu acabei de chegar do Peru, tem 4 meses, eu não vou. E aí eu lembrei do pai do missionário. Será que Deus quer me levar para lá por causa desse homem? E aconselhado pelos presbíteros, eu resolvi viajar. No último domingo que antecederia a minha vinda, eu preguei lá em Bela Vista, essa cidade que eu contei para vocês, para 4 pessoas. Dali eu saí para uma outra cidade onde eu iria pregar para um outro grupo de pessoas. E quando eu cheguei lá, o pai do missionário estava presente. Aquele homem duro. Quando eu subi ao púlpito, não tinha mais do que 15 pessoas na igreja. E eu não preguei outra coisa a não ser o Evangelho. Ao final do culto, aquele homem sentou do meu lado, profundamente tocado, ele disse o seguinte, eu entendi. No dia seguinte, nós fomos com ele no Oceano Pacífico.
e o batizamos para a glória de Deus. Mas é um fato interessante. O missionário falou para mim: batiza o meu pai. Eu disse: não, eu não queria nem vir. A ação do Senhor na vida daquele homem foi tão espetacular que ele foi absolutamente regenerado. Voltei agora há pouco tempo lá e perguntei para o missionário: como está o seu pai? E ele disse: firme no Evangelho, diácono da Assembleia de Deus, comprometido com as boas novas da salvação eterna. Deus, por seus eleitos, por amor aos seus eleitos, Ele é capaz de fazer com que nós mudemos a nossa geografia. Pegue a Cristo aonde Deus te levar e a quem o Senhor mandar. Atos 16 nos mostra isso. Paulo pregando o Evangelho. E ele fez isso tudo para a glória de Deus. E eu concluo usando uma frase do meu amigo Franklin Ferreira, que diz o seguinte: nós somos uma geração que perdeu a consciência da beleza, da glória de Deus. Cheguei na Espanha, numa cidade chamada Ocanha, e eu vou concluir com isso. 100 quilômetros de Madrid. E quando uma senhora soube que tinha um pastor brasileiro lá, ela pediu para que pudesse conversar comigo, e ela viajou 80 quilômetros, mais do interior ainda, para poder conversar comigo. E ela chegou com o filho dela, e ela falou assim: eu gostaria de ouvir aquilo que o senhor tem a dizer. E o que eu falei para aquela mulher foi sobre o Evangelho. Ao final daquele encontro, aquela mulher começou a chorar, e ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ela disse: por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Na minha cidade não tem um testemunho do Evangelho sequer. Não existe incompatibilidade entre a fé reformada e o desejo de pregar o Evangelho. Nós somos chamados a proclamar Cristo e sua mensagem maravilhosa, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Pastor.